Sejam bem-vindos à Central de Cursos CCG, trazendo a melhor aula para você. Professor Galindo Fernandes, e hoje vamos estar a estudar a função polinomial do segundo grau. E os tópicos da aula de hoje estão bem convidativos. Vamos estudar hoje a função quadrática, abordando uma visão geral da função, como também fazendo os estudos preliminares dos gráficos. E também, dentro do estudo do gráfico, vamos estar analisando os zeros da função, a que a gente chama carinhosamente de raiz da função. Ainda vamos observar o x do vértice e o y do vértice, para que a gente possa entender melhor a condição da função de máximo e de mínimo que a função pode assumir. Pois bem, diante disso, vamos estar trabalhando algumas aplicações da função, são as questões que traremos para que a gente possa dar consistência ao aprendizado. Bem, a função polinomial do segundo grau, nós vamos observar que nela existem várias situações que nós vivenciamos no dia a dia e que essa função quadrática sempre está presente. Nesse sentido, a função polinomial do segundo grau, ela é caracterizada por alguns detalhes. Seja A, B e C reais, ou números reais, onde A é diferente de zero, a função ela é de domínio real com imagem também real. Então temos aqui uma estrutura própria da função, que é f de x igual a x2 mais bx mais c. Observe que todos os elementos aqui estão, A, B e C. Tal que todo valor de x que for associado aqui deve pertencer ao conjunto dos números reais. Essa função é chamada polinomial do segundo grau, ou também função quadrática, ou simplesmente função do segundo grau. Aqui temos alguns exemplos bem interessantes e práticos para que a gente possa discutir na aula de hoje. O primeiro deles é y, que pode ser dado também por f de x, função de x, que é igual a x2 mais 3x mais 2, onde a é 1, b 3 e c 2. O exemplo B, eu tenho y igual a x ao quadrado. Eu tenho a 1, esse número que está aqui na frente do x que não aparece, b não existe, então b é 0, e c também é 0. Por fim, tenho y igual a x menos 4, onde a é 1, b é 0 e c é menos 4. E ainda temos aqui a ideia na letra D de que y é igual a 2x2 menos 4x. Ok? Aqui C é 0, como podemos ver, o A é 2 e o B é 4. Logo, vamos trabalhar com uma função que relaciona a área de um quadrado. Como é que isso funciona? Como o lado de um quadrado mede x, logo a função da área do quadrado é x vezes x. Ou seja, todas as vezes que x assumir o valor da função será o valor que x assume. Bem, como disse que a função era algo que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, aqui temos uma ideia prática para melhor compreender, para melhor entender a ideia da função, né? Que vai ser sempre uma ideia de uma parábola.
Bem, agora vamos tratar das características do gráfico da função polinomial do segundo grau, que é uma parábola, como vimos na imagem anterior. Bem, aqui estão os detalhes desta função. Observe que é muito semelhante à trajetória descrita aqui nesta parábola, tá? É um funil, né? Está a abertura voltada para cima, tá? Então, essa ideia desse traçado aqui é a ideia da parábola. Observe que esta parábola ela corta o eixo de x em dois pontos, ó. Primeiro ponto e o segundo ponto. E esses dois pontos onde a parábola corta o eixo de x é chamado de raízes da função, ou lugar onde o gráfico vai interceptar o eixo do x. Então, as raízes é o ponto onde a parábola corta o eixo do x. Mas temos outros detalhezinhos aqui. Aqui embaixo temos um nomezinho chamado ordenada. Tá? A ordenada é o lugar onde a parábola intercepta o eixo do y, que chama também de ordenada. Né? Ou seja, a ordenada é o número ou o valor que fica no eixo de y, tá? Que geralmente será o valor de c da função. Lembrando que o eixo dos y é o eixo das ordenadas e o eixo de x é o eixo das abscissas, né? Que é o eixo da raiz. Aqui tem um detalhe importante que a gente vai guardar para daqui a pouquinho a gente estar tratando. Se não der tempo nesta aula, na próxima nós estaremos trazendo aí mais informações desse ponto aqui. Estão vendo aqui é x do vértice e aqui y do vértice. Então, o x do vértice aqui é o ponto médio das raízes, né? Podemos considerar assim. E temos aqui o y do vértice, que terá daqui a pouquinho uma fórmula bem especial para que a gente possa calcular esses valores. Agora vamos comentar um pouco mais sobre a concavidade da parábola. Quando o A for positivo ou maior que zero, a concavidade da parábola será voltada para cima. Então, a ideia de ter uma parábola para cima é dizer que o A, ou seja, o primeiro valor da função, ele é positivo. Então, logo, ela está voltada para cima. Mas quando esse A for negativo, menor que zero, a concavidade terá aspecto diferente, inversa do que é A maior que zero. Então, quando A é positivo, concavidade voltada para cima, quando A é negativo, concavidade voltada para baixo. É aqui que nós vamos entender o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Quando a concavidade é voltada para baixo, logo nós temos o ponto de máximo. Quando a concavidade é voltada para cima, logo temos o ponto de mínimo. E algo que a gente viu muito comentário aí durante esse processo de correção de dados de Covid-19, a gente viu muito falar, né, nesse vírus chinês que aponta, né, para cima a ideia do pico. Então, a ideia do pico é essa aqui. Quando ele chega a um determinado ponto, ele vai tender a descer. Então, vai ter um valor máximo aqui de casos e a partir daqui começa a decrescer. Então, forma esta parábola e que de forma tão interessante a matemática é usada aqui. As raízes da função que nós falamos anterior é chamada de zero também, né? Ou tanto faz dizer zero da função como raízes da função. A gente já tem o aspecto geral da função, ax2 mais bx igual a c, um a diferente de zero, que são números reais, né? E aí a gente tem o f de x igual a zero, que é a mesma coisa de zero da função ou de raiz da função. Então, as raízes da função é a solução para a equação do segundo grau, os quais são dadas pela chamada fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, né? Então, vamos lá. Então, esse x é dado pelos valores que temos aqui, menos b mais ou menos raiz quadrada de b2, menos 4ac dividido por 2a. É bom entender que esta partezinha aqui de baixo, chamada discriminante ou chamada de delta,
B2 menos 4AC pode ser calculado em separado para facilitar as continhas no final. Então aqui eu já posso encontrar o valor de x. Encontrei o valor de delta, encontro o valor de x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, quando fazendo isso, eu já encontro x1 e x2, que são as raízes da função. Vamos observar alguns detalhes em relação às raízes reais da função quadrática, que vai depender do valor obtido para o radicando. Então, que a gente chamou lá de discriminante, chamou delta, então vamos agora tratar de forma mais diretiva. Quando esse delta for um número positivo, então haverá duas raízes reais distintas. Quando esse delta for zero, haverá uma raiz só. Essa raiz serão iguais. Quando esse delta for negativo, então já se livra, já sabe que não vai existir raízes reais para esta função. Aqui ficam os detalhes finais da ideia que passamos aqui da função de grau 2 ou função quadrática. Quando esse A for positivo, a gente já sabe que essa concavidade será voltada para cima, né? Tá? E com os detalhes, ele sendo positivo mais o delta sendo igual a zero, aqui só haverá uma raiz, vai tocar no eixo do x apenas um lugar. Se delta for positivo, logicamente, os dois valores aparecerão em lugares distintos, tá? Duas raízes reais diferentes. Se delta for menor que zero, não vai passar no eixo do x, a parábola apenas passará acima. Isto para A positivo. Quando A for negativo, logo o delta igual a zero, as raízes serão iguais, a mesma raiz. Uma única raiz representará esse modelo. Com cavidade voltada para baixo, porque A é negativo, e uma única raiz. Aqui, com cavidade continua voltada para baixo, porque A é negativo, só que agora delta, sendo maior que zero, me dá duas raízes. Aqui, como delta é menor que zero e A é menor que zero, a parábola é voltada para baixo e não há raiz, ou seja, não há um toque no eixo do x da parábola. Ok? Então, essas são as informações gerais para que melhor entendamos o comportamento gráfico de uma função do segundo grau. Ok? Queremos agradecer a você pela presença na nossa aula e te pedimos aqui que deixe o seu ok, dê o seu like, se inscreva, compartilhe nossas aulas, nos acompanhe em nossas redes sociais, nos acompanhe no nosso Telegram, que está aí a todo vapor, e também, se desejar saber mais sobre nós, aconselhamos a acompanhar o nosso blog. Acompanhe-nos também no Twitter, @wfgalindo, e também o Instagram. O Instagram está reiniciando aí com Central de Curso 38. Procura lá que vai encontrar muita coisa boa. Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.